Podemos. Podemos. Então, nós vamos iniciar a nossa aula agora, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. É uma oportunidade muito, muito importante, muito rica. Agradecemos imensamente, Pai, porque nós já estamos escolhendo vir aqui. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas neste dia e pedimos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos do plano espiritual que estão conosco agora, que nos ajudem a compreender todos os ensinamentos que nós vamos ver hoje, que nós vamos receber. Que a gente sempre esteja prontos para receber ensinamentos. Isso é extremamente importante para a nossa evolução. E todos nós, de mãos dadas com todos aqueles nossos irmãos, o nosso anjo guardião, que está aqui conosco também, nós vamos dizer ao nosso Pai a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado é o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino de amor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Senhor, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 15. Vamos dar uma rememorada no item 24, cego de nascença. Tá? Jesus viu um homem que era cego desde que nasceu e os discípulos fizeram uma pergunta para ele. Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus informou que nenhum nem outro. Que ele nasceu cego para que através dele se manifestassem as obras de Deus. Ou seja, para que através dele Jesus pudesse... Tudo bem, Edna? Eu estou mexendo na minha câmera aqui, que ela soltou do meu vídeo. Tá, tudo bom. Melhorou, então, né? Quando ele fala assim, ele veio assim para que se manifestem as obras de Deus nele. Ele estava querendo dizer que ele cego porque para que Jesus pudesse fazer essa transformação, essa cura para ser propagada, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E ele fala, cuspiu no chão, fez uma lama, botou nos olhos dele e falou, olha, vai até o poço de Siloé, lava seus olhos, e daí você sai propagando o que aconteceu com você, né? Daí ele foi, falou, mas escuta, as pessoas ali vão, não é você que estava ali pedindo esmola, cego? Como é que você está agora enxergando? Como seus olhos se abriram? Daí ele responde, aquele homem que se chama Jesus, fez, né? A lama, mandou que eu viesse me lavar e agora eu vejo. Onde está ele? Eles perguntam, né? Daí levam, essas pessoas que estão no poço, levam esse homem que era cego até os fariseus, né? Ou seja, num dia de sábado não se pode fazer trabalho, não se pode trabalhar, né? Outros diziam assim, esse homem não é enviado de Deus, pois ele não guarda o sábado. Daí outros falam assim, mas como ele pode ser mau se está fazendo prodígio, está fazendo bondade para as pessoas, né? Ou seja, eles já estavam começando a se desentender. Os judeus não acreditaram que aquele homem fora cego um dia e que houvesse recobrado a vista. Perguntaram para eles várias vezes, daí fizeram vir o pai e a mãe dele. Aí o pai e a mãe dele falaram, olha, mas ele não é grande o suficiente, pergunta para eles. Ele era cego, ele é meu filho, ele era cego até onde eu sei. Se ele está enxergando, então alguma coisa aconteceu, né? Aí ele fala, glorifica a Deus, falam para ele, né? Nós sabemos que esse homem é um pecador. Se é um pecador, não sei. Ele respondeu, tudo que sei é que estava cego e agora eu vejo. Quereis, porventura, tornar-vos seus discípulos, né? Ao que eles o carregaram de injúrias, eles disseram, vá você, seu discípulo dele, quanto a nós somos discípulos de Moisés, né? E
tocaram ele de lá, né? É de se espantar que não saibais de onde ele é e que ele me tem aberto os olhos. Sabemos que Deus não eleva os pecadores, mas há aquele que o honre e faça a sua vontade, né? Desde que o mundo existe, jamais ouvi dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer de tudo o que tem feito. Ah, você é pecador desde o ventre da sua mãe. Você quer ensinar nós e os expulsaram de lá. Você quer ler o 25, Edna? Pode ler. O item 25, então. Este relato, tão simples e tão ingênuo, traz em si um caráter evidente de verdade. Nada de fantástico nem de maravilhoso. É uma cena da vida real, tomada no lugar do acontecimento. A linguagem desse cego é bem aquela dos homens simples, nos quais o saber é suprido pelo bom senso, e que retrucam os argumentos de seus adversários com bonomia, ou seja, com bondade, né? E por razões a que não falta, tem justeza, aliás, nem justeza, nem a oportunidade. O tom dos fariseus não é o dos orgulhosos, que nada admitem acima de suas inteligências, e se indignam só com o pensamento de que um homem do povo possa lhes indicar a verdade. Afora a cor local dos nomes, poder-se-ia dizer que se trata do nosso tempo. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Então, o povo copiou tudo que não prestava do que já tinha, né? Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, interpretada segundo o progresso das luzes atuais, são tratados como os judeus que reconheciam a Jesus como Messias. Olha que interessante. Mediante sua excomunhão. São colocados fora da igreja, como fizeram os escribas e os fariseus, com relação aos partidários de Jesus. Assim, eis um homem que é expulso, porque não podia crer que aquele que o havia curado fosse um possesso do demônio, e porque glorificava a Deus por sua cura. Não é isso que fazem com relação aos espíritas? Aquilo que obtém sábios conselhos dos espíritos, retorno a Deus e ao bem, curas, tudo é obra do diabo e é coberto de anátema. Não se vêem padres dizerem do alto de seus púlpitos que era preferível continuar incrédulo do que voltar à fé através do espiritismo? Não se tem visto dizer a doentes que não deviam se fazer curar pelos espíritas, que possuem este dom porque é um dom satânico? A outros pregar, os infelizes não deviam aceitar o pão distribuído pelos espíritas porque era o pão do diabo? Que diziam e que faziam demais os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo deve se passar hoje, como no tempo do Cristo. Esta pergunta dos discípulos: será o pecado deste homem que é causa de ser ele nascido cego? Indica a intuição de uma existência anterior, pois por outro modo ela não teria sentido, pois o pecado que seria a causa de uma enfermidade de nascença deveria ter sido cometido depois do nascimento, e, por conseguinte, numa existência anterior. Se Jesus ali tivesse visto uma ideia falsa, teria dito. Antigamente eles acreditavam, eu lembro da minha avó, né? Eles acreditavam que, assim, os pais cometiam pecados e os filhos pagavam. Isso está ligado nessas coisas aqui, né? Como este homem teria
podido pecar antes de ter nascido. Em vez disso, eles lhes dizem, aliás, ele lhes diz que este homem é cego, não porque haja pecado, mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele. Então, eu entendo, né? Se eu estiver errado, me corrija. Ele foi um ser que foi convidado para vir na época que Jesus estava, para passar por isso, só para isso, ele não tinha nada. Para ser instrumento da revelação do Cristo. Exatamente. Né? Mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele, isto é, que ele devia ser um instrumento de uma manifestação do poder de Deus. Se isso não se deu por uma expiação do passado, era uma prova que devia servir a seu progresso. Pois Deus, que é justo, não lhe podia impor um sofrimento sem compensação. Quanto ao meio empregado para o curar, é evidente que a espécie de lama feita com a saliva e a terra não podia ter virtude senão pela ação do fluido curador do qual ela estava impregnada. É assim que as substâncias, as mais insignificantes, a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e eficientes sob a ação do fluido espiritual ou magnético ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. E eu também entendo que, além disso, Jesus sabia manipular coisas que a gente Mas com certeza, não, com certeza. O conhecimento dele sobre o magnetismo, sobre o fluido espiritual, era muito maior do que o nosso. Então, na realidade, ele fez uma ceninha ali, mas ele podia ter passado simplesmente as mãos nos olhos do cara. Exatamente. Numerosas curas operadas por Jesus. Item 26. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os langores, todas as dores, né? E todas as enfermidades no meio do povo. Tendo-se espalhado a sua reputação por toda a Síria, traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele a todos curava. Acompanhava-o grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Olha lá, está em Mateus capítulo 3, versículo 23 a 25. Então, a gente tem que começar a entender. Não eram só esses que a gente estudou, não. Como a gente conversou semana passada, a partir da prisão de João Batista, quando ele sabia que o João Batista já tinha feito a tarefa dele, então aí era a hora dele se mostrar mesmo. Foi quando ele saiu andando e curando todo mundo que estava no caminho. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são incontestavelmente as curas. Ele queria provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Porque ele poderia fazer grandes transformações, levantar as coisas, fazer as coisas desaparecerem, como ele transformou água em vinho, né? Mas ele não queria isso, então ele optou pela maioria das manifestações dele ser de cura. Aliviando os sofrimentos, ele prendia a ele as criaturas pelo coração e fazia palestras mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Porque a dor transforma, né? Então, eu estou sentindo a dor e daí eu tenho essa dor mitigada, então daí eu me transformo e era muito mais fácil a pessoa seguir Jesus, né? Aliviando os sofrimentos, prendia-se as criaturas pelo coração e fazia... Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que, se houvesse se limitado a produzir surpreendentes fatos materiais, como os fariseus exigiam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um hábil prestidigitador,
que os desocupados buscariam para se distrair. Vocês estão vendo a diferença, né, do entendimento dele. Assim, quando João Batista manda perguntar-lhe, olha lá, assim, quando João Batista manda perguntar-lhe por seus discípulos se ele era o Cristo, a sua resposta não foi eu sou, como qualquer impostor teria respondido. Não lhes fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas. Responde simplesmente. Ide dizer a João, os cegos vêm, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. É como se houvesse dito, reconhecei-me pelas minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto, porque esse era o verdadeiro caráter da missão divina. Né? Também é pelo bem que faz que o Espiritismo prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais. Olha que legal. E são esses os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus mais sinceros adeptos não são os que foram tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas, os que se libertaram da tortura da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que conseguiram forças na certeza de um futuro mais feliz, no conhecimento do seu ser espiritual, dos seus destinos. São esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que não veem no Espiritismo senão efeitos materiais não podem compreender a sua força moral. É por isso que os incrédulos que apenas o conhecem por meio dos fenômenos, cuja causa primeira não admitem, consideram os espíritas meros prestidigitadores e charlatães. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade, mas pela multiplicação dos seus benefícios morais. Mas eu vou até arriscar isso no livro. Porquanto, se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, também é certo que conhecem, como toda a gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Lindo. Esse último item 28 matou. Lindo, lindo, lindo. É verdade. Porque a missão providencial do Espiritismo é o consolo moral, é a transformação moral, que isso resolve as coisas. Tudo bem? Processos, vamos lá. Aqui nós vamos ver no item 29 vários, como é que a gente fala? Vários diálogos de Jesus com espíritos endemoniados. E depois no item 33, as explicações para isso. Lê lá. Os processos. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente no dia do sábado, na sinagoga, os instruiu. E admiravam-se de sua doutrina, pois que os instruía como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que gritava dizendo: que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem vós sois o santo de Deus. Mas Jesus, falando-lhe com tom de ameaça, lhe dizia: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e soltando um grande grito, saiu dele. Todos ficaram tão surpresos que perguntavam-se uns aos outros: o que é isto? E qual é essa nova doutrina? Ele manda com império mesmo aos espíritos impuros e eles obedecem. Depois que saíram, foi-lhes trazido um homem mudo, possesso do demônio. O demônio, tendo sido expulso, o mudo falou. E o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu algo semelhante em Israel. Porém, os fariseus diziam ao contrário: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Gente, que coisa absurda, né? Até hoje fazem isso.
Quando ele veio ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu uma grande multidão de pessoas em redor deles e escribas que com eles disputavam. Logo, o povo, tendo percebido Jesus, foi tomado de espanto e de temor, acorrendo, saudaram-no. Então ele lhes perguntou: sobre que disputáveis em assembleia? E um homem de entre o povo, tomando a palavra, lhe disse: Mestre, eu vos trouxe meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E em qualquer lugar que ele se apodere de meu filho, o atira ao chão. E o menino espuma, rilha os dentes e torna-se mirrado. Pedi a vossos discípulos que o curassem, porém não puderam. Jesus lhe respondeu: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei convosco? Trazei-mo. E o trouxeram. E não havia ele ainda posto os olhos em Jesus, o espírito começou a se agitar com violência e caiu ao chão, onde rolava e se espumava. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Desde sua infância, disse o pai. E o espírito o tem lançado muitas vezes, ora ao fogo, ora à água, para o fazer perecer. Mas, se podeis fazer qualquer coisa, tende compaixão de nós e socorrei-o. E Jesus lhe respondeu: se podes crer, tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, gritando, lhe diz com lágrimas: Senhor, eu creio, ajudai-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou com ameaça ao espírito impuro e lhe disse: espírito surdo e mudo, sai do menino. Eu te ordeno, e não entres mais aí. Então o espírito, tendo soltado um grande grito, tendo agitado por violentas convulsões, saiu. E o menino ficou como morto, de sorte que diversos disseram que ele tinha morrido. Porém, tendo Jesus o tomado pela mão, o soergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe disseram em particular: de onde vem o fato de que não pudemos expulsar esse demônio? Ele lhes respondeu: essas espécies de demônios não podem ser expulsa senão por meio da oração e do jejum. Está em Marcos, capítulo 9, versículos 13 a 28. Então foi-lhe apresentado um possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo a que começou a falar e a ver. Todo mundo ficou cheio de admiração. E dele diziam: não é este o filho de Davi? Porém, os fariseus, ouvindo isso, diziam: este homem expulsa os demônios por virtude de Beelzebul, meu Deus, príncipe dos demônios. Ora, Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhes disse: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa que esteja dividida contra si mesma não poderá subsistir. Se Satanás expulsa a Satanás, é dividido contra si mesmo. Como, pois, seu reino subsistirá? E se é por Beelzebul que expulso os demônios, por quem vossos filhos os expulsam? É por isso que eles mesmos serão vossos juízes. Se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou até vós. Está em Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 28. Leio 33, Edna? Leio, posso ler. Começa as explicações, né? Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Entre os fatos desta natureza, alguns há como este, que é relatado acima, número 30, no qual a possessão não é evidente. É possível que, naquela época, como ainda
sucede em nossos dias, se atribuísse à influência dos demônios todas as moléstias cuja causa fosse desconhecida, principalmente a mudez, a epilepsia, a catalepsia. Porém, há casos em que a ação dos maus espíritos não é duvidosa. Há casos que têm analogia tão chocante com alguns dos quais somos testemunhas, que reconhecemos todos os sintomas de tal gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta em casos idênticos brota de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas, unicamente pela evocação e moralização de espíritos obsessores, sem magnetização nem medicação, e frequentemente estando o paciente ausente e à distância. A imensa superioridade do Cristo dava-lhe tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que lhe bastava recomendar que se retirassem para que eles não pudessem resistir a tal injunção. Está no capítulo 19, aliás, 14, o item número 46. Vamos lá, continuando. O fato de alguns espíritos maus terem sido mandados meter-se em corpos de porcos, tem um item aí que foi tirado da pessoa e mandado para os porcos. Uhum. É contrário a todas as probabilidades. Aliás, difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal inspirava horror e não oferecia nenhuma utilidade para a alimentação. Os judeus não comem carne de porco. Sim, né? Exatamente. Não é por ser mal que um espírito deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer o mal depois de desencarnar, como fazia antes. E é contrário a todas as leis que ele possa animar o corpo de um animal. É preciso pois, ver nesse fato a existência de um desses exageros tão comuns nos tempos da ignorância e da superstição, ou talvez uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Tudo indica que, ao tempo de Jesus, os obsidiados e os possessos eram bastante numerosos na Judéia. Daí, a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Está no capítulo 14, item 49. Se apresentarem caráter epidêmico, sem apresentarem um caráter epidêmico, ou seja, uma epidemia é aquilo que devasta várias pessoas numa população. As obsessões individuais são extremamente frequentes, olha lá, e se revelam sob os mais variados aspectos, os quais facilmente se reconhecem por um conhecimento mais amplo do espiritismo. Podem muitas vezes trazer consequências nocivas à saúde, quer agravando afecções orgânicas, quer ocasionando-lhes. Um dia virão a ser incontestavelmente incluídas entre as causas patológicas que referem, por sua natureza especial, meios curativos igualmente especiais. Ao revelar a causa do mal, o espiritismo abre novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de alcançar êxito até onde hoje quase sempre vê, malgrado os seus esforços, em virtude de não atacar a causa primordial do mal. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Lê para mim o 36, Edna, por favor. Tá. Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios. Aqui eu vou fazer uma... Assim, quando Jesus veio, toda a cidade por onde eles sabiam que Jesus ia passar, elas todas foram tomadas por esses espíritos. Sim. Porque era para prejudicar o trabalho dele. Sim, né? Sim. Então, Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios usando outros demônios. O bem que fazia, segundo eles, era obra de Satanás.
sem refletir que seria insensato o ato de Satanás expulsar a si mesmo. É notável que os fariseus daquele tempo pretendessem que toda a faculdade transcendente e por este motivo considerada sobrenatural era obra do demônio, pois que, segundo eles, Jesus mesmo recebia dele tal poder. É um ponto de semelhança com a época atual, com certeza. E esta doutrina ainda é aquela que a Igreja procura fazer prevalecer hoje contra as manifestações espíritas. E assim, né? A gente sabe o termo Satanás, diabo, que é diabolos, né? Vem do grego. Não tem esse significado que, por exemplo, eles colocam aqui. Porque significa o opositor, aquele que está contra aquilo que você está falando. Ele não concorda. E não tem esse peso assim. O peso foi dado pelos judeus. Exatamente. Porque na história da religiosidade do ser humano, na história das civilizações, o tema era esse mesmo. O Satanás era o opositor, aquele que vai contra o que você está falando, aquele que te enfrenta, aquele que bate com você. Sim. Não é isso? Eu vou ler a nota 188 de rodapé a respeito das manifestações espíritas atuais que a Igreja procura fazer prevalecer hoje. Nem todos os teólogos adotam opiniões tão absolutas sobre a doutrina demoníaca. Teólogos são os estudiosos das religiões. Aqui está uma e o valor, o clero não podem contestar. Emitida por um eclesiástico, Monsenhor Frei Chinu, bispo de Hermópolis, na seguinte passagem de suas conferências sobre a religião em Paris de 1825. Se Jesus operasse seus milagres pelo poder do demônio, este teria trabalhado pela destruição do seu império e, portanto, empregado contra si próprio o seu poder. Certamente, um demônio que procurasse destruir o reinado do vício para implantar o da virtude seria um demônio muito singular. Exatamente. Eis porque Jesus, para repelir a absurda acusação dos judeus, lhes dizia: se opera prodígios em nome do demônio, o demônio está dividido consigo mesmo, trabalhando conseguintemente para a sua própria destruição. Essa resposta não admite réplica. É justamente o argumento que os espíritas opõem àqueles que atribuem ao demônio os bons conselhos que os espíritos lhes dão. O demônio agiria, então, como um ladrão profissional que devolvesse tudo que houvesse roubado e exaltasse, ou seja, pedisse a outros ladrões para se tornarem pessoas honestas. Exatamente. Tá? Isso aqui foi falado por um monsenhor, né, um padre, numa conferência sobre religião, e esse texto ficou escrito para a história. Então, a própria igreja já contestou. Né? Quer ler A Filha de Jairo? Ressurreições. Agora nós vamos entrar num tema bem polêmico, né? Que é ressurreição. Pois é. Tendo a filha de Jairo, tendo Jesus novamente passado de barco para a outra margem, logo que desembarcou, uma grande multidão se reuniu em redor dele. E o chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro. E, encontrando-o, atirou-se a seus pés e suplicava-lhe com grande sentimento, dizendo-lhe: tenho uma filha que está agonizando, vinde impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Esse pedaço está no The Chosen, é muito lindo. Né? Jesus foi com ele e era seguido de grande multidão que o comprimia. Enquanto Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas, aos quais lhe disseram: vossa filha está morta. Por que quereis dar ao mestre o incômodo de ir mais longe?
Porém, Jesus, tendo ouvido tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temais, crede somente. E a ninguém permitiu que o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. Chegados à casa desse chefe da sinagoga, viram um grupo confuso de pessoas que choravam e lançavam grandes gritos. E, entrando, disse-lhes: Por que fazeis tanto barulho? Por que chorais? Aí a gente vê as histórias do Nordeste, as mulheres que choram, elas são Carpideiras. as carpideiras. Isso aqui são as carpideiras, tá? E esta moça que está morta, ela apenas está adormecida, e troçavam dele. Tendo feito sair a todos, tomou o pai e a mãe, e aqueles que com ele tinham vindo, e entrou no local onde estava deitada a moça. Tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita, cumi. Isto é, minha filha, levanta-te. Eu o ordeno. E no mesmo instante, a moça se levantou e pôs-se a andar. Pois contava 12 anos e ficaram todos maravilhados e espantados. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Aí é um caso... Não, só vamos comentar um pouquinho. Aí é o caso... eu acho que o filho da viúva de Naim também e Lázaro são todos casos de ressurreição. Mas não são ressurreições, né? Sim. Eram pessoas que estavam em catalepsia, né? Em aquele estado que você não consegue ouvir nem sentir a respiração, mas que ainda estão vivos. Uhum. Eu vou ler o filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estavam perto da porta da cidade, aconteceu que levavam um morto para ser sepultado, filho único de sua mãe, e essa mulher viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o conduziram pararam. Então ele disse: Jovem, levanta-te, eu te ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar. E Jesus o devolveu à sua mãe, a mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós e Deus. Surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Está em Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. O fato de voltar à vida corpórea a um indivíduo que se achasse realmente morto seria totalmente contrário às leis da natureza. Portanto, milagroso. Deus não derroga suas leis. Quem criou essas leis foi Deus. Ora, não é preciso que se recorra a essa ordem de fatos para que se tenha explicações das ressurreições realizadas pelo Cristo. Se, mesmo na atualidade, as aparências às vezes enganam os profissionais, quão mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza, num país onde não se tomava nenhuma precaução contra eles, e onde o sepultamento, olha aqui, era imediato. Tá? É, pois, de todo provável que nos dois casos acima apenas houvesse uma síncope ou uma letargia. Né? Esta menina, o próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: esta menina não está morta, apenas adormecida. Exatamente. Considerando isso o poder fluídico que Jesus possuía, nada há de espantoso que esse fluido vivificante, dirigido por uma vontade poderosa, reanimou os sentidos em torpor. Haja mesmo feito voltar o espírito ao corpo, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo que tão logo deixasse de respirar, havia ressurreição em casos tais, de modo que o afirmavam de muito boa fé. Contudo, o que havia na realidade
era cura e não ressurreição. Exatamente. Na acepção legítima do termo. Na realidade, a síncope ou a letargia eram estados patológicos e ele fazia a cura. Não era, né? Exatamente. Tem o item 2 aí, você viu? Tem um item, uma nota de Allan Kardec de rodapé, que fala só assim, deixa eu ler ele rapidinho. É o 89. Uma prova desse costume, que é o sepultamento imediato. Ele estava falando que na época o sepultamento era imediato. Uma prova desse costume se encontra nos Atos dos Apóstolos 5.5 seguintes. Ananias, tendo ouvido aquelas palavras, caiu e rendeu o espírito, e todos os que ouviram falar disso foram tomados de grande temor. Logo, alguns rapazes vieram buscar-lhe o corpo e, tendo-o levado, o enterraram. Passadas umas 3 horas, sua mulher, Safira, que nada sabia do que acontecera, entrou, e Pedro lhe disse. No mesmo instante, ela caiu aos seus pés e rendeu o espírito. Aqueles rapazes, voltando, a encontraram morta e, levando-a, enterraram junto ao seu marido. Olha! Quer ler Lázaro? Leio. Vamos ver Lázaro. Tem até uma menção aqui, né? Que Sim. título não fazia parte da quarta edição. Tá, tudo bem, vamos lá. Uhum. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, não invalida de modo nenhum esse princípio. Disse que ele já estava há 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias, e mesmo mais. Acrescenta-se que ele cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, visto que em certos indivíduos a decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e a decomposição do corpo mesmo antes da morte, e elas exalam um odor de apodrecimento. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais à vida são atacados. Por exemplo, o coração, mas o mais comprovado de todos é o cérebro. Se o cérebro para, aí para tudo, né? E quem podia saber se ele cheirava mal? É sua irmã Marta que o diz, mas como sabia? Lázaro se achava enterrado há 4 dias. Ela supunha isso, mas não podia ter certeza. Está no capítulo 14, no item 29. E aqui tem uma nota, tá? Tá, vamos lá. O seguinte fato prova que a decomposição algumas vezes se antecipa à morte. No convento do Bom Pastor, fundado em Toulon pelo abade Marim, capelão dos cárceres, para as decaídas arrependidas, encontrou-se uma jovem que suportava os maiores sofrimentos com a calma e a impassibilidade de uma vítima expiatória. No meio das dores, ela parecia sorrir e a uma visão celeste, como Santa Teresa. Pedia maiores sofrimentos, sua carne estava em frangalhos. A gangrena lhe devastava os membros. Por sábia providência, os médicos haviam recomendado fazer o sepultamento imediatamente após a morte. Coisa estranha. Logo que ela exalou o último suspiro, todo o processo de decomposição parou. Olha que incrível, né? As exalações cadavéricas cessaram e durante 36 horas ela permaneceu exposta às orações e à veneração da comunidade. Ai, que coisa linda, né? São coisas que as pessoas não conseguem explicar, até porque naquela época não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? Exatamente. Então, tinham coisas assim que eles levavam para outra forma de entendimento que não o que a gente sabe. Quando eles falam as decaídas, né? Eram as prostitutas, as mulheres que se prostituíam. Pode ler, Jesus caminha sobre as águas. Logo, Jesus fez com que seus discípulos embarcassem e atravessassem antes dele, enquanto ficava
a despedir o povo. Depois de haver mandado o povo embora, subiu sozinho ao alto de uma montanha para orar. E, tendo chegado à tarde, encontrou-se sozinho naquele lugar. Enquanto isso, a barca era fortemente açoitada pelas ondas no meio do mar, pois o vento lhe era contrário. Porém, na quarta vigília da noite, Jesus veio andando sobre o mar. Quando eles o viram assim andar sobre as águas, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e gritavam atemorizados. Logo Jesus lhes falou e lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, ordena que eu vá contigo andando sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo da barca, andou sobre a água para ir a Jesus. Mas, vendo soprar um grande vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, dando-lhe a mão, o tomou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E subindo à barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam nessa barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: sois verdadeiramente o Filho de Deus. Está em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Este fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios acima expostos, lá no capítulo 14, número 43. Exemplos análogos provam que isso nem é impossível nem milagroso, pois que está nas leis da natureza. Pode ser produzido por duas maneiras. Olha isso, olha isso. Eles, além de dizer que faz parte da lei da natureza, ainda, ele pode ser produzido de duas maneiras. Vamos lá. Bom, Jesus mesmo vivo pôde aparecer sobre a água sob uma forma tangível, enquanto seu corpo carnal se encontrava alhures, quer dizer, longe, né? Era o espírito dele que pairava. Na realidade, o que ele fez? Ele fez um desdobramento. Ele estava lá no outro lado da margem, fisicamente, orando, sentiu que eles estavam em perigo no meio do lago, né? E ele fez um desdobramento perispiritual até lá. É a hipótese mais provável. Nesse relato, pode-se mesmo reconhecer certos sinais característicos das aparições tangíveis, que é quando eles se materializam, né? Quando a gente viu isso no livro dos médiuns. Né? Exatamente. Por outro lado, seu corpo poderia ser sustentado e a gravidade ser neutralizada pela mesma força fluídica, que mantém uma mesa no espaço sem pontos de apoio. O mesmo efeito tem se produzido muitas vezes sobre corpos humanos. Você vê, né? Então, em 1864, né? Eu acho que esse livro se não me engano, ele já tinha participado das reuniões dos fenômenos mediúnicos onde as mesas flutuavam. Exatamente. Por que Jesus não podia aparecer? Né? Ele podia, o corpo dele físico podia ser sustentado e sair volitando em cima da água. Exatamente. Agora, o interessante é o ensinamento que ele deu disso. Que ele chamou Pedro deu a mão e foi. Só que a hora que ele teve medo, duvidou, né? Começou a duvidar e começou a afundar. Sim. Então ele fala, de novo, homens de pouca fé, né? Vocês não têm jeito mesmo. Eu também afundaria, porque fala sério, hein? Não, se eu estou segurando a mão dele, não vou afundar nada. Não, tudo bem, mas, gente, a gente não tem fé ainda. A gente não tem né? Vamos ler Transfiguração? Será que dá tempo? Eu acho que sim. Então vamos lá. Falta 5 minutos. 6 dias depois, tendo chamado Pedro, Tiago e João em particular, Jesus os levou consigo no alto do monte afastado, que aqui está chamando, é o Monte Tabor, né? Onde houve a transfiguração. E se transfigurou diante deles. Enquanto orou, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas como a neve.
como nenhum lavadeiro da terra é capaz de fazer a alguma tão alta. E eles viram aparecer Elias e Moisés e conversar com Jesus. Na realidade, é tangibilidade de três espíritos ali. Sim. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizer, de tão espantado que ele estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem partiu uma voz, fazendo ouvir essas palavras: Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram, senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falasse do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram o fato em segredo, perguntando uns dos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Porque na época eles não sabiam que ele ia morrer, né? Eles achavam que ele ia continuar com essa pregação toda e libertar o povo. Exatamente. Ainda nas propriedades do fluido perispiríticos que se encontra a explicação deste fenômeno. A transfiguração explicada no capítulo 14 e 39 é um fato bastante comum, que em virtude da irradiação fluídica, ou seja, irradiar e sair de dentro para fora, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse um excepcional fulgor, né? Um brilho excepcional. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero, que seria a tangibilidade, o aparecimento mesmo, né? De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se encontra fora das condições da humanidade e que não se acha comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Porém, pela superioridade de sua essência moral e suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiram nele proporções acima de todos os outros. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos exibia a condição dos espíritos puros, né? E, na realidade, essa aparição do Elias e do Moisés é por causa do ectoplasma. Ele não levou o Tiago, o João e o Pedro com ele? Exatamente. Utilizaram o ectoplasma e, através do perispirítico, eles se fizeram visíveis. Simples assim. Que a gente, nessa época da escrita do livro, já era possível de se observar. Tudo bem, Geraldo? Geraldo, eu ia falar para você ler, mas eu fiquei com dó, tá? Por quê? Porque eu vi que ele não estava se manifestando, eu falei, eu acho que ele não está afim, então nem vou falar. Quando ele não se manifesta, a gente respeita. Exatamente. Tá bom? Então é isso, meu amigo. Vamos terminar, Edna? Vamos. Agradecemos imensamente a Deus pelas lições que vimos hoje, que recebemos. Agradecemos ao nosso Pai por tantas bênçãos, tanto conhecimento que a gente pode adquirir nestes momentos tão importantes. E como a gente recebeu bastante, nós vamos compartilhar o que a gente recebeu, vibrando pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai. Vibramos intensamente pela paz no nosso planeta que anda tão convulsionado. Vibramos por todos os seres humanos que habitam este planeta, por tantas pessoas maravilhosas que existem nele. E que a gente tenha fé em Deus sempre, que a gente jamais duvide que somos amados por Deus, amparados por Ele. Então, nós vibramos intensamente para que a gente possa, por nós, para que a gente possa realizar o melhor que a gente consegue, conforme a gente vai recebendo o conhecimento, conforme a gente consegue colocar em prática. Vibramos por todos os doentes do mundo, pelas crianças abandonadas, pelos nossos irmãos
em situação de rua no mundo inteiro. Se fôssemos menos egoístas, isso não existiria mais. Mas um dia há de acontecer. Vibramos intensamente por todos os que, neste momento, se despedem do planeta, voltando para a nossa pátria verdadeira, e vibramos pelos que ficam tristes pela separação. Vibramos especialmente por aqueles que se suicidaram hoje, que eles sejam abençoados com muita luz, com socorro, com amparo para serem ajudados. E por todos aqueles que estão pensando em se suicidar agora. Vibramos por nós, para que a gente aproveite cada momento da vida, realizando coisas que nós podemos realizar, que não são difíceis, se a gente comparar a idade que nós estamos, a era que nós estamos vivendo agora e a de quando Jesus esteve na Terra. Lá tinha muita dificuldade, agora não. Então, que a gente, sabedores disso, que a gente se conscientize e realize o bem de todas as maneiras que a gente puder, que a gente não entre em conflito. Graças, Pai, por mais este dia de vida. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, meninos.